Oi, gente, bem-vindos à nossa terceira aula complementar e referente ao mês de agosto. E hoje, como você já deve ter visto pelo título, a gente vai aprender a reciclar a tela, né? Todas essas telas que eu pinto para vocês aqui são telas recicladas. Eu já reciclei todas as telas que eu tinha aqui, então eu vou acabar reciclando essa tela que eu pintei com vocês, que é um trabalho que foi mais um exercício para vocês verem e tudo mais. Eu sei que eu falei que eu ia levar todos os quadros que eu pintei para vocês darem uma olhada, mas eu acho que esse aqui é uma coisa que a gente já fez na sala também, já pintou alguma coisa ali. Então acho que não tem essa necessidade toda e também eu preciso de um quadro para mostrar para vocês como funciona, né? Dito isso, a gente vai então começar com as informações, né? Por que eu resolvi passar essa aula agora, né? Sabendo que eu já tinha falado para vocês sobre reciclagem de tela, já falei como funciona, quais são os elementos que a gente pode fazer isso, mas eu acho que aqui agora na quarentena eu consegui dar umas pesquisadas a mais, consegui ver como é que funciona algumas coisas que eu acho que passou umas informações que vai ser interessante para vocês na hora que vocês forem fazer essa reciclagem. Lembrando que a gente não recicla apenas tela, né? A gente pode reciclar papel, a gente pode reciclar madeira, tá bom? Eu não diria que a gente vai reciclar, né? A gente vai reutilizar, né? Porque reciclar seria transformar em uma outra coisa, né? Transformar esse material em um outro material, e não é isso que a gente vai fazer. A gente vai reutilizar essa tela ou então utilizar uma madeira como suporte ou um papel. Esse papel tem que ser um papel grosso, se você for fazer isso. Lembrem do papel Paraná, que eu peço para vocês, pra gente fazer exercícios, pra gente conseguir pintar alguma coisa ali. E porque, apesar de a gente poder usar esses elementos, por que a gente dá prioridade sempre para a tela? Tá? Já vamos chegar no tema principal do vídeo. Por que a gente dá prioridade para a tela quando a gente vai pintar? Porque a madeira e o papel, eles têm um tempo de vida útil menor do que a tela. É claro que tudo sempre vai depender de como você vai preservar essa tela, né? Se você vai passar algum verniz nessa pintura, se ela vai estar guardada num lugar onde tem umidade, se ela vai estar no local onde bate sol, né? Mas nas mesmas condições, o que vai estragar primeiro vai ser o papel, depois a madeira e depois a tela. Porque a tela, ela tem o que a gente chama de imprimatura. Então, o que é essa imprimatura? Se vocês repararem, o pano da tela, ela não é apenas um pano, né? Ela é um pano que ela é misturada com uma mistura de cola, gesso, vai depender muito da imprimatura, que é essa técnica que a gente fala que é misturar o pano com gesso e cola. Eu não sei dar os detalhes de como que funciona essa imprimatura, tá? Eu posso até trazer num próximo vídeo, talvez na nossa próxima aula complementar, eu apresento uma imprimatura colorida, enfim. Mas essa técnica que tira a característica, né, que faz com que o pano fique duro para que a gente consiga pintar, porque se a gente, por exemplo, colocasse aqui só o pano, sem essa imprimatura, ela vazaria para o outro lado, né? Então, essa imprimatura, ela já vem de fábrica quando a gente compra, e ela dá uma resistência para o pano maior. E aí você fala assim para mim, mas a madeira ela não é mais resistente? Vai depender da madeira, da qualidade da madeira, mas a madeira ela tem um pequeno problema, porque o que acontece? A madeira ela dilata e ela contrai. E aí, isso vai depender das condições, né? Se está úmido, se tá úmido ela vai dilatar, se está mais quente ela vai contrair. E aí, esse movimento de dilatar e contrair da madeira, né, faz com que ela fica cheia de ondulações. Às vezes essas ondulações elas não são visíveis a olho nu, às vezes ela não faz uma ondulação, mas só o fato de ela contrair e retrair, falei certo? Falei. Só o fato dela contrair e retrair, ela vai criando, né, esse movimento da madeira, ela vai criando um movimento ali na tinta que está pintada por cima. Suponhamos que você tem uma madeira que você pintou por cima dela com tinta óleo, e aí com o tempo tende a craquelar. Então
é capaz, por exemplo, se você usar muito, quanto mais tinta você usa, maior a chance de craquelar. Então quando você pinta em cima da madeira, você tem essa dificuldade, né? Com o tempo ela pode craquelar. Pode, tá, gente? Não é uma regra, né? Por que eu tô falando isso? Porque vai depender da madeira, vai depender de como essa madeira vai estar, qual a solução que foi passada nessa madeira, né? Tem toda essa questão de verniz, de antimofo, que tudo também hoje em dia ela é muito... As coisas duram muito mais se a gente saber cuidar delas, né? Então, tudo vai depender do papel, da madeira, tá? Para conservação. Mas, para você não passar por isso, a gente recomenda a tela, claro, né? A tela também passa por esse processo, tá, gente, de contrair, descontrair, mas de acordo com as pesquisas que eu fiz, posso estar errado, mas as pesquisas que eu fiz é que fala que a fibra do pano ela é mais maleável do que a madeira, né? Então, conforme ela contrai, ela dilata, ela não dá menos chance de craquelar. Já o papel ele é um objeto que ele tem uma vida útil menor mesmo, por mais que você cuide. Então, tem essa dificuldade de pintar no papel, sim, né? Porque ela tem essa vida útil menor. Tá, então agora vamos para o conteúdo do vídeo mesmo, né? Porque eu acho que eu falo demais, como eu sempre falo. E por que, né, que eu decidi fazer esse vídeo? A gente precisa pensar no seguinte: a tinta que a gente vai passar para cobrir a imagem que está de baixo, para fazer uma reutilização dessa tela, tem que ser uma tinta branca, né? Uma tinta neutra, mas o recomendado é uma tinta branca, porque branco não é cor, branco não tem nenhuma interferência no seu trabalho se você for pintar alguma coisa por cima depois. Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for fazer esse trabalho, com o tipo de pigmento que você vai fazer. Então aqui eu já vou falando e vou tentando fazer para não ficar uma coisa assim, só eu falando e o vídeo aqui e tudo mais. Então a gente pode pintar com branco. Eu vou pintando aqui, tá, gente? Mas depois eu vou explicar certinho. A gente pode ir pintando com branco a nossa tela, passando por cima, cobrindo e tudo mais, utilizando vários pigmentos, né? O que eu quero dizer? O mais comum que eu falo pra gente usar é o látex, né? Nós podemos pintar com látex, com o branco, a óleo mesmo, ou com o branco acrílico, né? Então, qual é as dificuldades e o que é importante eu saber na hora que eu for escolher uma dessas tintas para pintar minha tela, para poder reutilizar, né? Quando eu pinto com látex, eu preciso ter em mente que eu estou pintando com uma tinta à base de água, né? Ela não é à base de óleo. E quando eu pintei, por exemplo, essa daqui que eu estou utilizando aqui, ela é látex. Ela é à base de água. Se eu pegar, assim que ela secar, esperei o tempo dela secar e vou pintar por cima para eu poder fazer um outro trabalho, assim que ela secar, eu vou pintar por cima com minha tinta óleo. E qual é o problema? Qual a dificuldade que eu vou encontrar a partir do momento que eu utilizar uma tinta de parede? Isso é um pigmento à base de água, né? Um pigmento acrílico. A tinta de parede é um pigmento acrílico também. Pelo menos a que eu tenho aqui, ela é à base de água. E a tinta a óleo, quando a gente vai pintar por cima, ela já fala, né? Uma tinta a óleo. Então, alho, de onde eu tirei alho? Óleo com água não se misturam, né? Então, quando eu for pintar por cima disso aqui, eu vou ter a dificuldade da tinta a óleo não correr. Por quê? Porque ela vai começar a misturar com o pigmento que está embaixo, e aí vai virar uma pastinha, e aí corre o risco até dela sair umas bolinhas assim de tinta. Porque o óleo com a água ele não vai misturar, né? Você vai conseguir pintar normalmente, tá, gente?
Só que você vai ter dificuldade nessa sua primeira camada de óleo que você passar por cima. Então, qual é a dica que eu dou aqui? É você dar prioridade para tinta de parede, dessas latex mesmo, mas as brilhosas, não as foscas. Por quê? Porque as brilhosas, elas criam uma película por cima disso aqui. Então aqui, por exemplo, essa daqui que eu tenho, ela é fosca. Você vai pintar e na hora que ele secar, se for pintar com a tinta a óleo, você vai ter um contato direto com o pigmento que tá aqui. Agora, quando você pinta com aquelas tintas de parede, mas que ela tem um leve brilho, ela não é a óleo, tá, gente? Eu não tô falando de tinta a óleo de parede, tá? Pra vocês querem saber, não conseguir visualizar, aquelas que pintam ferro, pintam portão, não é essa tinta, não é dessa tinta que eu tô falando. Eu tô falando de tinta de parede mesmo. Tem a tinta de parede que ela tem algumas que elas têm um leve brilho, tá? Elas não é fosca, essa aqui é fosca. E tem as tintas de parede, acrílica, à base de água, que elas criam uma leve camada brilhosa por cima. Dê prioridade para essa. Por quê? Porque essa camada brilhosa que ela fica em cima, ela vai proteger o contato da tinta a óleo, quando você for pintar por cima do seu trabalho, da tinta do pigmento à base de água que está embaixo. Então não vai ter essa mistura que geralmente tem. Então você vai conseguir pintar normalmente. Então você dê prioridade para esse tipo de tinta, para as que tem uma leve camada. Não precisa comprar tinta a óleo dessas de pintar a parede, que elas são muito mais caras, né? Apesar que você poderia usar ela tranquilamente também. Só que qual é o problema dela? Ela demora muito para secar, tá? Essas tinta óleo de parede, assim como a tinta óleo daqui. Por isso é por isso que aqui a gente já chega no nosso próximo etapa, que eu falei que a gente poderia passar uma camada de tinta a óleo branca, né, para cobrir a nossa tela. Se você for fazer isso, tenha em mente que você não vai conseguir utilizar essa tela para pintar durante no mínimo aí 1 mês e meio, para mais até, dependendo do lugar que você vai deixar. Por quê? Porque a tinta a óleo ela vai demorar para pintar, para secar. Então ela não compensa, tá? Não compensa você usar ela se você tem pressa, né? Se você não tem pressa, você tem lá, sei lá, 15 telas para reutilizar e quer fazer um teste. Pinta uma com a óleo, deixa secando e vai utilizando as outras, né? Que você tem aí, sem nenhum problema. Aí ela vai secar, você vai conseguir pintar por cima dela normalmente. Só se você não quiser esperar tanto, você além de você poder usar a tinta de látex de parede, que ela é mais barata, você pode usar a tinta acrílica de pintura mesmo, vendida em papelaria. Ela seca super rápido, cerca de 5 minutinhos, dependendo do pigmento ela já está seca. Por isso que tem essa dificuldade de pintar com acrílico, porque ela seca muito rápido, você não consegue fazer as misturas, quando você vê ela já secou. Mas você sempre pode trabalhar com ela, e é honestamente a que eu recomendo, por ela ter uma secagem rápida, e ela também cria uma película por cima. Toda tinta acrílica de pintura profissional, que eu digo de pintar a tela, não de pintar a parede, ela é brilhosa, né? Ela tem esse brilho, ela tem uma intensidade muito maior do que uma tinta a óleo, por exemplo. Essa tinta acrílica, elas são brilhosas, todas elas. Ela tem uma vibração maior de cor, um brilho. Por quê? Porque elas criam essa camada plástica em cima quando ela seca. Para quem não sabe, a gente praticamente pinta com plástico, né? Quando a gente pinta com tinta acrílica essas daqui, elas têm pigmento de plástico. Obviamente tem muitas outras coisas na composição dela, mas a gente basicamente está pintando com pigmento de plástico, né? Por isso que elas duram menos do que uma tinta a óleo e tudo mais. Ela cria uma camada brilhosa por cima. E aí a gente não tem esse contato também quando a gente for pintar por cima com o óleo dos dois pigmentos. Por isso que eu super recomendo ela, porque ela é muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo você vai pagar R$7 um tubinho desse, né, gente? E uma latinha de 1 litro de tinta de parede tá R$13, R$14, dependendo do lugar. Então super compensa comprar mais um látex, né? Mas o que eu recomendo? Para você não gastar todo...
suponhamos que você tem lá sua tinta de parede, que já tá lá velhinha, você quer usar ela, você não quer comprar outro material, você não quer comprar uma outra tinta brilhosa para ganhar R$14. Você pode comprar um tubinho dessa daqui, tá? Dependendo do lugar, você acha até por R$5,50. A mais barata que eu achei foi R$5,50, mas isso foi ano passado. Essa daqui eu comprei esse ano, eu paguei R$7, mas eu também não fiz pesquisa em lugar nenhum. Fui na primeira papelaria que tava e fui e comprei. Mas enfim, comprar uma dessa, porque aí o que você faz? Você faz que nem eu fiz aqui agora. Passa essa camada de tinta de parede, espera secar, depois você vem com essa daqui, põe um pinguinho ali, mistura com água, faz uma camada bem ralinha por cima, só para ela criar essa película plástica em cima, né? Então você não vai gastar muito e você vai criar uma película por cima plástica para não ter esse contato do pigmento a óleo com o pigmento acrílico quando você for pintar, para não ter essa dificuldade da tinta grudar e arrastar e você não conseguir pintar. A sensação que dá quando você pinta com tinta a óleo em cima de uma base acrílica sem essa película brilhosa é que ela chupa o óleo, sabe? A tinta não escorre, é muito difícil até fazer misturas com ela se você não fazer rápido, assim. Parece que ela seca, mas ela não seca, tá? Ela só mistura com água, com óleo e fica ali o pigmento meio que grudado ali, né? Mas se você arrastar, ele sai. Só para finalizar, então, essa aula complementar, se você não tiver dinheiro para comprar um tubinho desse daqui, mas tiver uma tinta acrílica, usa tinta acrílica, gente, de parede que eu falo, tá? Usa tinta de parede, a tinta latex. Você vai ter essa dificuldade para dar a primeira camadinha de óleo, mas depois vai fluir normalmente, tá? A sua pintura. E super compensa você reutilizar uma tela que você não tá usando, né? Uma coisa também que é importante falar: quando a gente vai reutilizar a tela, dê preferência para uma tela lisa, sem nenhuma textura, tá? Porque senão essa textura ela vai interferir na sua pintura. Professor, como assim textura? O pessoal mais avançado já deve saber. Até o pessoal mais iniciante também, que eu dei uma aula sobre texturas. Quando você pinta com a tinta a óleo, você pode dar uma camada mais grossa de tinta e criar um certo relevo, né? Se na hora que você for reutilizar a tela tiver um relevo embaixo, uma marca, alguma coisa, vai continuar aparecendo na sua pintura. Você pode pintar normalmente depois por cima a sua imagem, essa nova imagem? Pode. Pode ser que isso apareça, pode ser que isso dá um destaque, assim também como pode ser que ninguém veja, ninguém perceba que tá ali, tá? Tem toda essa questão também. Vai depender muito do relevo, aonde está essa textura, né? Esse relevo. Você também pode pensar que você pode reutilizar esse relevo ao seu favor, né? Suponhamos que você pintou uma árvore aqui e você chapou muita tinta, você criou uma textura muito grossa, depois você resolveu reutilizar essa tela e aí você está passando uma camada de tinta branca por cima e na hora que você for pintar o seu novo trabalho, você vai colocar um mato no mesmo lugar, então você pode reutilizar essa textura. Minha recomendação, se você não quiser essa textura, raspa com uma espátula. Vai ser muito difícil de tirar, mas não é impossível. Ou então, em vez de você raspar, dá uma lixada com a tinta, que eu acho que é mais fácil. Com a tinta, com uma lixa, que é mais fácil. Toma cuidado para não rasgar o pano da tela, tá? Só a tinta que você vai tirar por cima. Uma coisa que me perguntaram uma vez, você pode reutilizar essa tela, mas toma cuidado com telas que foram usadas para outro propósito além da pintura. Por exemplo, já me perguntaram se podiam reutilizar uma tela que foi feito um trabalho artesanal, né? Aí tinha lá aquelas colas coloridas que criam um relevo, então tinha os desenhos de umas florzinhas, tinha umas miçangas coladas, uns glitters, né? E aí a pessoa arrancou as miçangas, arrancou um pouco do glitter e arrancou um pouco da cola, né, dessas colas que criam um relevo colorido. E aí passou uma tinta branca, só que acontece, ficou aparecendo praticamente toda a textura, né, de baixo. Então o glitter, ele deixou aparecendo, tinha um monte de areia colada na tela,
essa cola, por mais que ela tenha arrancado algumas linhas, alguns desenhos das florzinhas ficaram aparecendo e ficou estranho no resultado final. Então, gente, toma cuidado só com isso, tá? Quando vocês for reutilizar, tenta deixar a tela mais limpa possível. Sem nenhuma textura, sem nada colado. Mas sempre dá para reutilizar. Tanto que aqui já cobriu inteiro, tá vendo? Com uma camada de tinta. Aqui eu vou deixar secar. Vou ver se é necessário passar uma outra camada de tinta. Eu sempre gosto de dar 2 camadas de tinta, tá? E só pra finalizar, eu sei que eu já falei isso há 2 minutos atrás, até os grandes mestres reutilizavam tela, tá, gente? Tanto que se você olhar, é muito comum. Hoje em dia a gente olha algumas matérias de jornal e tá lá escrito assim, qual é o nome do Picasso tinha um outro desenho embaixo desse tal quadro, né? Que eles fazem lá um raio-x, sei lá, o que eles fazem lá e mostram um outro trabalho embaixo desse quadro. E isso nada mais é do que isso que a gente tá fazendo aqui agora, né? Se algum dia eu ficar famoso e vou pintar um quadrinho em cima dessa tela. E se algum dia eu ficar famoso e alguém resolver fazer um raio-x, vai ter esse desenho embaixo. Então, às vezes, né, essas descobertas que as pessoas fazem, às vezes é só uma reutilização de tela que ele fez. Então, se os grandes mestres faziam, né, por que a gente não pode fazer? Mais uma vez, toma cuidado com a quantidade de tinta que você vai colocar na tela, tá? Principalmente desse branco, porque esse branco ele é mais só para cobrir o desenho que tá embaixo. Eu gosto de dar 2 mãos de tinta, mas se eu quisesse, eu poderia pintar só nessa camada aqui que dá também, tá? Então, você pode ver, tá aparecendo um pouquinho da maçã, mas acho que isso não traz uma interferência muito grande. Bom, gente, eu acho que a aula de hoje complementar era sobre isso que eu queria falar. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenha sido interessante. Eu acho que é uma informação super válida, porque a gente tem uma dificuldade muito grande na hora de pintar por cima dessas tintas, né? Então eu resolvi falar sobre isso e também para sair um pouco sobre artistas, falar menos sobre vida de artista, sobre como eles qual eram as obras dele e tudo mais. Eu resolvi trazer esse vídeo mais comigo falando. Desculpem por vocês estarem ouvindo a minha voz por 20 minutos. Mas espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.